Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Esse é um vídeo com caráter teórico, um pouco mais longo, onde a gente vai discutir o principal dogma liberal que permeia todas as teorias liberais de uns 200 anos para cá, que é o dogma de Sé, a lei de Sé, a lei do equilíbrio dos mercados. Então, apesar de ser um vídeo com esse caráter teórico um pouquinho denso, eu convido todos a acompanharem com bastante calma, porque aqui vocês vão ver de imediato a trivialidade, a bobagem em que está baseado um dos pilares principais de todo liberalismo. E como vocês vão ver, eu vou fazer inclusive o desafio aqui para que os liberais, canais liberais, ANCAPs, essa coisa toda aí, austríacos, neoclássicos, refutem o que eu vou apresentar nesse vídeo. E tudo que eu vou apresentar, a análise que analisa as relações capitalistas, para além dessa bobagem que é o dogma de Sé, é feito por Marx no livro 2 do Capital, que nós já iniciamos o curso aqui no canal. Então, tudo isso logo após a vinheta. Então, pessoal, eu queria iniciar esse vídeo fazendo aqui convocando literalmente todas as pessoas que acompanham, curtem o canal Orientação Marxista, fazer uma disseminação em massa desse vídeo em grupos liberais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde quer que seja, liberais, ANCAPs, Mises alguma coisa, neoclássicos, defensores da utilidade marginal, ou mesmo em grupos de economia, de faculdades e tudo, porque esse é um tema bastante atual, apesar do dogma de Sé, que nós já vamos falar, ser algo bem antigo, que já tem aí um pouco mais de 200 anos. Esse é o único elemento que tanto as escolas liberais da chamada economia política clássica, James Mill, David Ricardo, o próprio Jean-Baptiste Say e todas as escolas que se seguiram compartilham. Eles divergem a respeito de um monte de coisa, do papel do trabalho na coisa toda, de que explica a valorização, sobre a teoria monetária do dinheiro, um monte de coisa, eles divergem, tem teorias distintas. Mas com relação à lei de Sé, todos eles aceitam. Lei de Sé, ou se quiser pronunciar em português, de Say, tanto faz. Sé é um economista francês, por isso Jean-Baptiste Say que se pronuncia. E hoje aqui nós vamos demolir essa chamada lei de Sé, que é o dogma de Sé, e vocês já vão entender por quê. Demolir completamente, não vai sobrar absolutamente nada. Claro que baseado, no que Marx já elaborou há cerca de 150 anos, que demole essa lei em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas. E a gente vai dividir esse vídeo, apesar do caráter teórico, acredito que ele vai interessar muitas pessoas. Nós vamos dividir em duas partes, tá? A primeira, a gente vai apresentar o que é a lei de Sé, o dogma de Sé. Por que nós vamos fazer isso? Porque a gente tem que entender que todas essas teorias do qual se sustentam o liberalismo, o keynesianismo e todas essas escolas e concepções burguesas da sociedade capitalista, entenda-se por concepções burguesas aqui, todas essas concepções que acreditam que dá para gerir o capitalismo de algum modo, seja pelas leis eternas do mercado, pela intervenção estatal, não interessa, todas elas acreditam que é possível perpetuar essa forma de sociedade, fazê-la funcionar de algum modo. Então estou chamando todas essas concepções de burguesas, por esse motivo, ou seja, é a manutenção da forma de sociedade que a gente vive, ainda que um queira ir para um lado, outro ir por outro. E esse vídeo, evidentemente, vai estar aqui na lista de reprodução Charlatanice Liberal, porque é um dogma de todas as concepções liberais que se desenvolveram ao longo aí dos últimos 200 anos. Talvez tenha alguma exceção que eu nem conheço, que refuta isso aqui de dentro do liberalismo. Desconheço qualquer uma delas. Então, todas essas concepções, elas partem de aspectos da realidade. Elas se assentam em aspectos da realidade onde elas parecem fazer sentido. Não é uma criação inventada da cabeça de alguém do nada, com elementos completamente loucos. Então, quando você faz um certo recorte na sociedade que a gente vive, aquilo ali faz sentido diante daquele recorte. O problema é que tudo que esse recorte ignorou, todas as relações que ela deixou de contemplar na análise, refutam por completo as conclusões e pressuposições. Então, por isso que é importante, em primeiro lugar, a gente entender por que esse negócio faz sentido na cabeça das pessoas. Tá? Então, por isso, esse primeiro bloco a gente vai fazer uma pequena explicação, depois vamos demolir tudo. E fica aí, inclusive, o desafio, por isso eu estou pedindo para compartilhar nos grupos de liberais e tudo,
para que autores liberais aí, youtubers e tudo, refutem a minha refutação. Se eu achar que a refutação foi boa, eu vou fazer um react aqui no canal para comentar, tá? Inclusive de canais menores. Eu vou procurar dar uma olhada depois. Se eu achar que apresentou elementos com algum sentido, que permitam ter um mínimo de reflexão, eu vou abordar aqui no canal em um vídeo futuro. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, para contextualizar de onde veio esse dogma de Sé, ou como é conhecido, né? A lei de Sé. Meu teclado está meio barulhento, mas é a vida. Eu vou trocar esse teclado, mas por enquanto é o que há, tá? Também ela é chamada de lei do equilíbrio dos mercados, né? Lei do equilíbrio dos mercados, ou simplesmente lei dos mercados. Isso surge num contexto em que existia um debate profundo, no contexto europeu principalmente, a respeito de que se o capitalismo possuía um modo de produção capitalista, a sociedade de mercado, como queiram chamar, se ela produzia ou não problemas orgânicos que levavam recorrentemente, ou sempre, a crises de superprodução. Ou seja, o que é a crise de superprodução? Ou seja, se produz mais do que a capacidade de consumo da sociedade. Então, ao não se conseguir consumir tudo, você tem um excedente que não é vendido e que, portanto, provoca crises, colapsos e etc. e tal. Autores que defendiam essa hipótese da superprodução como sendo algo orgânico, ou seja, o capitalismo sempre produz mais do que a capacidade que a própria sociedade gera de demandar ou de consumir essas mercadorias, isso surge em autores como Sismondi de Sismondi, que Marx considerava um socialista conservador, porque queria fazer com que a sociedade retrocedesse a um período pré-capitalista, mas principalmente Thomas Malthus, foi uma das figuras menos original, mas mais proeminentes que se seguiu, que era um autor conservador, como eu já falei aqui no canal em um dos vídeos anteriores, e todos eles defendiam que tinha uma superprodução, inclusive Malthus vai com isso defender uma classe de aristocratas parasitas que tinham como papel consumir esse excedente que o capitalismo produzia e que a sociedade não tinha capacidade de consumir. Então é nesse contexto que James Mill, Jean-Baptiste Say vai elaborar essa lei, que é a chamada lei de Say, ou a lei do equilíbrio dos mercados. Tem toda uma polêmica de quem é o formulador original. Na verdade, essa formulação ela aparece primeiro nos princípios de economia política de Say, mas mais ou menos, né? Porque Say publica ali um livro onde essa questão não é abordada tão diretamente, tão explicitamente. Depois, James Mill, que é o pai do John Stuart Mill, na época um seguidor das ideias de Ricardo, ele elabora de maneira bem mais explícita essa lei. E na segunda ou terceira edição, não me lembro, do seu livro, ali no início do século XIX, é que Say reformula o seu livro e essa lei fica mais explícita. Então tem um debate aí se foi Jean-Baptiste Say ou se foi James Mill que elaborou primeiro, não vem ao caso. É curioso que Marx mencione essa lei como sendo da autoria de Say e depois, alguns anos depois, nos seus manuscritos 61 e 63, uma parte publicada como teoria de mais-valia, ele menciona Mill como sendo seu elaborador, mostrando que ele ficou atento aí a essa diferença nas edições de Say. Mas então, vamos lá ao que é a lei de Say, ok? Vamos explicar como Jean-Baptiste Say desenvolveu um raciocínio, que foi depois assumido por todo mundo, ou James Mill, não importa, que procura mostrar que o mercado está sempre em equilíbrio. A relação entre a capacidade de produção e de consumo da sociedade está sempre em equilíbrio e ela não produz organicamente uma crise de superprodução. Então se baseia no seguinte: a gente tem uma equaçãozinha bem básica, tá? Que seria mercadoria, que se troca por dinheiro, que se troca por mercadoria, que é uma equação da circulação geral de mercadorias, né? Você sempre tem o dinheiro ali mediando a relação mercadoria, dinheiro, mercadoria. E o raciocínio ele é bastante simples, né? Essa mercadoria com que se inicia essa relação, elas foram produzidas, evidentemente. Então a gente tem aqui, primeiro você produz mercadoria e as vende por dinheiro. Esse momento aqui, do ponto de vista de quem vende as mercadorias, é o momento da venda. Ou se quisermos, né, é o momento da oferta. É claro que cada troca, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Agora, se a gente fazer um circuito do ponto de vista do proprietário dessa mercadoria inicial, ele vai ter que vender essa mercadoria para depois, somente depois, ele comprar. Tá? Então, vamos lá. Que é o momento da compra.
onde a gente pode ver aí as forças, né, por assim dizer, da demanda. Se não ficou claro para todo mundo, eu vou dar um exemplo que vai ser mais esclarecedor, mas evidentemente quando você tem mercadorias, você há oferta no mercado. E as pessoas que têm o dinheiro são aquelas que vão comprar, ou seja, que vão demandar aquela mercadoria. Então você tem primeiro um momento da oferta e um momento da demanda. A grande sacada da lei de Sé é o seguinte: eles olham essa equação e falam, poxa, o dinheiro aqui ele só está mediando a relação. Tá? O dinheiro aqui, então, ele tem um papel, o dinheiro seria aqui, ele teria um papel de mediar a relação, seria assim uma mera convenção, ok? É uma espécie de uma convenção. Então, como essas mercadorias que são vendidas por uma certa magnitude de dinheiro, depois esse dinheiro vai ser usado para comprar outras mercadorias de mesma magnitude, porque só o dinheiro que o indivíduo recebeu com as mercadorias que ele vendeu que ele vai poder comprar. Então, esses dois momentos aqui se equivalem, eles são iguais. Ou seja, você vai ter uma situação onde a produção ela vai gerar uma demanda de mesma magnitude. Tá? Então, se o dinheiro é uma mera convenção, eu posso pegar essa formulazinha, tá? Posso arrancar o dinheiro fora, porque ele é um mero mediador, segundo essa visão. E no fundo o que eu tenho são trocas de mercadorias por mercadorias, onde as mercadorias que são ofertadas vão ter a mesma magnitude das mercadorias que vão ser demandadas. Então a crise de superprodução é impossível, tá? E a gente já vai entender isso melhor, antes que alguns apressados aí, liberais, comecem a dizer certas obviedades, como a gente já vai entender. Ela é impossível, né? O mercado ele tende, por natureza, a se equilibrar, tá? Para quem ainda teve dificuldade de entender, então tá aqui, tende por natureza se equilibrar. Vou dar um exemplo um pouco mais sofisticado, bem simples também, mas mais sofisticado do que esse, que vai fazer você entender o que significa essa equivalência entre produção e consumo no capitalismo, segundo a lei de Sé. Suponhamos que a gente tenha uma nova empresa que foi criada, suponhamos uma fábrica de sapatos, tá? Então uma nova produção que foi agregada na sociedade, e essa produção extra, que pode ser entendida tanto como uma empresa nova, quanto com a expansão de outra empresa que já existia, não tem problema. Ela vai ou não gerar uma superprodução? Essa é a maneira como enxerga as coisas os adeptos da lei de Sé. Suponhamos que essa empresa, ela agregue à sociedade aí 8 milhões, né, em sapatos. É uma fábrica de sapatos, né? Para ficar mais fácil o exemplo numérico, vamos colocar aqui 100 milhões. 100 milhões em sapatos. Então, surgiu uma empresa e essa empresa agora está vendendo uma massa de sapatos novos na sociedade com valor de 100 milhões, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que qualquer número que a gente jogue aqui, vocês vão ver que a lei de Sé vai dar certo. E essa é a sacada de Sé. Suponhamos que seja 60 milhões, essa empresa vendeu 100 milhões de sapatos, 60 milhões ela utilize para pagar os meios de produção, ou seja, máquinas, equipamentos, matéria-prima, né? Todos os meios de produção. 20 milhões para pagar a força de trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores. E 20 milhões seja um lucro do capitalista. Ou, como nós marxistas chamamos, dependendo de como seja considerada, a mais-valia. Mas por aqui vão ficar por lucro apenas, né? Então, o que ele saca? Olha, qual vai ser o tamanho da oferta nova que essa empresa agregou? Tamanho da oferta. Ora, 100 milhões, né, de reais, vamos botar aqui, em sapatos. Então, foi inserido à sociedade 100 milhões de uma oferta de uma nova mercadoria que foi o sapato. E qual o consumo que ela gerou? Aí os adeptos vai dizer, né? Tamanho do consumo. Ora, produziu um consumo de 60 milhões em meios de produção. Correto?
porque essa empresa, para produzir os 100 milhões de sapatos, ela teve que consumir 60 milhões em matérias-primas, em máquinas, equipamentos, teve que consumir 60 milhões. E, por sua vez, quem produziu as matérias-primas, os equipamentos e tudo, foi uma outra empresa que, por sua vez, vai ter seu valor dividido entre trabalhadores e capitalistas. Então, o centro da bagaça vai ser isso aqui, ó. 20 milhões é uma nova demanda de consumo, né, para os trabalhadores. Então, essa empresa que gerou 100 milhões em sapato, 20 milhões ela vai pagar seus trabalhadores que vão ter esse dinheiro agora para consumir mercadorias para sua subsistência no mercado. E os 20 milhões que o capitalista lucrou, né, eles vão ser o quê? Uma parte ele pode usar para consumir também, em mercadorias, né, predominantemente de luxos, de caráter diferente da dos trabalhadores, ou vai reinvestir, seja na própria empresa de sapato, ou seja em qualquer outro setor da sociedade. Então, como ele reinveste, ele vai comprar o quê? Mais meios de produção e mais força de trabalho. Então, esses 20 milhões, sejam eles investidos, né, ou consumidos pelo capitalista, eles vão gerar aí 20 milhões de consumo, né? Porque quando ele investe, ele vai consumir esse investimento em outro setor ou no mesmo, em meios de produção e força de trabalho, tá? E quando ele consome, então veja que esses 100 milhões que foi gerado aqui, 100 milhões de reais que foi gerado de oferta de novas mercadorias em sapato, ele produziu, ao se criar esses 100 milhões, mais 100 milhões de demanda de consumo. Por quê? 100 milhões agora vão estar disponíveis a partir dessa oferta para ser consumido em outras mercadorias qualquer na sociedade. No caso aí, 60 milhões foi consumido pela própria empresa em meios de produção, que por sua vez vão pagar outras empresas, que vai se dividir de novo em trabalhadores, né, e capitalistas, né? E os outros 40 milhões então, se transformaram numa demanda em que trabalhadores e capitalistas vão consumir. Então, o que a Lei de Sé está dizendo é o seguinte: não tem possibilidade de crise orgânica de superprodução no capitalismo, porque qualquer oferta que você agregue, qualquer produção que você agregue, ela vai gerar uma capacidade de demanda, de consumo, da mesma magnitude. Se essa empresa de sapato, então, passar aqui, não for mais 100, passar para 200 milhões, ela duplicou seu tamanho, ela vai ter que gastar agora 120 milhões, né, em meios de produção, se as proporções permanecerem as mesmas. 40 milhões agora vai ser usado para pagar os trabalhadores, e 40 milhões vai se transformar em uma nova capacidade de demanda do capitalista, que vai poder usar para o seu consumo próprio ou reinvestir em outro lugar. E esses 120 milhões aqui em meios de produção, por sua vez, vão ser usados para pagar outras empresas e vai se dividir entre trabalhadores e capitalistas, que vão ter que novamente usar esse dinheiro para consumir, para gastar. Tá? Daí a ideia de que a produção, tá? A produção produz a sua demanda, né? Produz o consumo, a oferta produz a demanda. Esse produz aqui, evidentemente, para não ter aqui falsa questão, no sentido não de que o sapato que for produzido vai ser necessariamente vendido, né? Mas no sentido de que ele produz uma demanda geral de consumo de mercadorias da mesma magnitude daquela produção, daquela oferta que foi ampliada. Então, quando você amplia a oferta e você amplia a produção, você ao mesmo tempo está ampliando o consumo, está ampliando a demanda na mesma magnitude. Veja que isso aqui nada mais do que uma forma sofisticada dessa formulazinha aqui, né? M igual a dinheiro, que é igual a mercadoria, um dinheiro de mesma magnitude está mediando a relação dos dois lados, né? Esse dinheiro que foi pago para a realização de uma oferta se transforma, tão logo as mercadorias são vendidas, em demanda na mão daquele que vendeu. Capacidade em força de demanda. Então, há aqui uma produção, né? A produção, ela produz no sentido lógico, no sentido de produzir uma demanda de mesma magnitude, tá? Ora, e se acontecer das pessoas não terem interesse por esse sapato, né? A pessoa está fazendo um sapato de má qualidade, tem outro mais barato e melhor no mercado, ora, aí evidentemente vai atuar a mão invisível, tá? Então, não é que não vai ocorrer, segundo essa concepção liberal, crises no sentido de que empresas podem ir à falência, podem não conseguir vender o que elas produziram.
Mas isso só acontece porque o produto que ela fez, já, ou ele não é de interesse das outras pessoas, ou não é de interesse naquela magnitude de valor em que ele é vendido. Aí entra a mão invisível, que vai arrancar fora, né, as coisas que não são vendidas e vai fazer crescer aquelas que são, e vai sempre equilibrar a balança. Aí que entra a mão invisível do mercado. Então, se esse sapato não interessar aos compradores, essa é a visão, então essa fábrica vai falir, não porque não existia capacidade de demanda para consumi-lo, mas porque as pessoas preferiram jogar a sua capacidade de demanda para outro lugar. Né? Então, vamos lá, veja que o raciocínio faz bastante sentido, né? Um raciocínio que faz muito sentido. Vamos então ver como as pessoas falaram, né? Para ninguém ter reclamação de que não teve citação. Eu fiz umas notas aqui uns minutinhos antes de começar a fazer esse vídeo. Vamos ver aqui o que Jean-Baptiste Say escreveu. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Isso. Então vamos ver aqui o que Jean-Baptiste Say escreveu a esse respeito, tá? Então ele escreve aqui no seu tratado de economia política que um produto não é criado sem que, a partir desse instante, fomente um mercado para outros produtos cuja somatória de valor total é equivalente a seu próprio valor. Né? Então veja que é precisamente o que eu expliquei, ou seja, sempre que um produto é introduzido no mercado, um produto novo, seja porque ele foi criado ou porque alguém ampliou a produção já existente, no exato momento que você insere esse produto, você já está criando uma demanda de mesma magnitude de valor com capacidade de comprá-lo. Então, se você não tiver sucesso na sua venda, não é por nenhum problema orgânico da sociedade, mas é porque as pessoas não estão querendo consumir aquilo e estão preferindo usar a sua capacidade de demanda em outro lugar, e aí a mão invisível vai atuar para ajustar a coisa inteira, né? A ordem natural do mercado. Outra passagem de Say que eu mapeei aqui: o sucesso de um ramo da indústria promove os demais ramos. Né? Percebam que naqueles exemplos que nós vimos, o que está dito ali é que não é que aquela demanda em sapatos que foi criada vai ser utilizada para comprar necessariamente sapato. Não, vai ser usado para comprar qualquer outro produto na sociedade. Mas o fato é que aquela oferta extra, aquela produção extra que você está agregando, vai gerar uma demanda da mesma magnitude para comprar qualquer outro produto da sociedade. Então sempre vai existir um equilíbrio entre a capacidade de produção e de oferta, as forças da oferta, e a capacidade de demanda e consumo, as forças da demanda. Tá? Então, a formulação de James Mill, a gente pode ver aqui, né? James Mill escreve o seguinte: nunca pode haver, num texto que chama Defesa do Comércio, menos conhecido, inclusive só achei em inglês, não tem em português a tradução, nunca pode haver falta de compradores para todas as mercadorias. Quem quer que ponha uma mercadoria à venda, quer receber uma mercadoria em troca. E é assim que o comprador, pelo simples fato de ser um vendedor. Tomados em conjunto, os compradores e os vendedores de todas as mercadorias devem, pois, por necessidade metafísica, porque é uma relação formal inviolável, né? Sempre que você agrega 100 milhões à produção, você está agregando 100 milhões de demandas. Se você agregar 1 bilhão de produção, você está agregando 1 bilhão de demandas. Se você agregar 10 reais de produção, você está, ao mesmo tempo, agregando 10 reais de demanda, porque, por aquelas relações que a gente viu antes, tão logo aquela produção seja agregada, ela produz, nos seus fatores de produção, uma demanda de igual magnitude, por tudo que a gente viu antes. Então, por necessidade metafísica, equilibrar-se. Então, a produção e consumo, a oferta e demanda tendem, por necessidade metafísica, a equilibrar-se. Desse modo, se houver mais vendedores que compradores para uma mercadoria, tende a haver forçosamente mais compradores que vendedores para uma outra mercadoria. Tá? Então, para não cometer injustiça aqui com os adeptos do dogma de Say, então, se existir algum desequilíbrio, ele vai ser sempre um desequilíbrio local e não um desequilíbrio geral. Significa que existe uma desproporção naquela mercadoria que está sendo vendida, não existe uma demanda tão grande para aquela mercadoria que está sendo vendida, porque as pessoas querem utilizar a demanda que foi criada na sua produção para comprar outras coisas. E aí que a mão invisível atua, retirando a produção que não tem compradores naquela magnitude, ampliando as outras de maneira a fazer tudo crescer sempre de forma equilibrada, porque a lei de Say vai garantir que sempre exista, no geral,
um equilíbrio entre produção e consumo. Qualquer descompasso vai ser localizado e aí ele vai ser consertado pela concorrência, pela mão invisível do mercado, tá? Então, vamos lá. Tendo explicado então a lei de Sé, vamos resumir o bagulho aqui, tá? Vamos resumir o bagulho. Então, é por isso que pode-se dizer que a oferta cria a sua própria demanda. A produção cria o seu próprio mercado, né? E cria no sentido não de que ela vai criar um mercado para consumir aquela mercadoria em particular que está sendo vendida, mas ela está criando demanda na mesma magnitude e então se ela vai ser consumida ou não, não é um problema crônico e orgânico do capitalismo no geral, né? É um problema de que se aquela mercadoria que você está sendo produzida, ela está sendo em excesso ou não, tendo em vista as necessidades de consumo e a capacidade de demanda. Então, a produção ela sempre precede e antecede a demanda. Sempre nesse sentido que cede isso aqui em cima, né? De que a questão toda é que o produto criado ele vai fomentar um mercado com mesma somatória de valor. Então, sempre vai existir, ao se aumentar a produção, dinheiro disponível para comprar uma produção daquela magnitude. Sempre vai existir. Então, a superprodução geral de mercadorias é impossível, tá? E, evidentemente, o erro dessa baboseira toda, eu até peguei só uma frasezinha aqui do Marx para ilustrar, né, que ele diz que nesse raciocínio está subjacente a ideia do equilíbrio metafísico entre compras e vendas, equilíbrio que só considera a unidade e não a separação nos processos de compra e venda. Vamos entender o que significa isso, né? É o problema de a lei de Sé só considerar dentro dela aquilo que garante que ela vai ser realizada, dela pressupor que ela vai dar certo para no final ela concluir que ela vai dar certo. Vamos entender como é que isso acontece. Então, o primeiro problema que a gente vai ter é o seguinte, né? O resumo aqui da refutação. É que a lei de Sé, ela ignora completamente o papel específico do dinheiro no modo de produção capitalista. Ela considera o dinheiro só como um mediador. E não há dúvida de que o dinheiro cumpre essa função de ser um mediador das trocas. As trocas são mediadas pelo dinheiro, né? As pessoas não trocam carro por cadeira, elas trocam carro por dinheiro, cadeira por dinheiro, e depois, com o dinheiro que ela vendeu o carro, ela pode até comprar cadeira ou não. Mas só que o dinheiro no capitalismo, ele não é só mediador. O objetivo da mercadoria, de quem produz mercadorias, é o dinheiro. Não é atender às necessidades de consumo. O cara que tem lá uma empresa que está produzindo mercadorias, ele quer obter lucro expresso em dinheiro no final. O dinheiro, ele é a mercadoria universal no capitalismo, tudo pode ser comprado com dinheiro, em uma certa magnitude. A posse da mercadoria não é garantia nenhuma de que ela vai atingir o dinheiro. A posse do dinheiro é garantia de que eu vou atingir a mercadoria se assim eu quiser. Tá? Então, a finalidade da produção capitalista não é a produção e o consumo, mas é a acumulação de dinheiro. Então, o SEI retira da equação, o Deon-Baptiste, como queiram, e elimina a razão de ser do capitalismo. E ela não considera que caso, né, o caso em que uma troca se paralisa no dinheiro sem nada comprar. Então, se nós voltarmos aqui naquela equação que a gente acabou de ver, tá? Mercadoria, dinheiro, mercadoria, claro, ela vai se equilibrar desde que não ocorra uma paralisação no dinheiro. E, evidentemente, a pessoa que vendeu a sua mercadoria, se ela tem uma crise geral do capitalismo e ela avalia que ela não vai conseguir voltar a vender as mercadorias, caso ela volte a produzir, ela paralisa a sua operação no dinheiro. Tá? Então existe todo um conjunto de elementos internos que ele tinha que demonstrar para poder provar a sua lei. Quem te garante que em algum momento essas operações não vão se paralisar no dinheiro por um tempo maior do que elas levam, por exemplo, na forma mercadoria? E as crises do capitalismo são realmente assim. As crises do capitalismo, o capitalismo produz situações do qual nós não vamos entrar aqui no detalhes, que de repente uma grande massa de capital produzido não dá mais origem ao ciclo de sua renovação e se paralisa no dinheiro. Então, Jean-Baptiste, para chamar isso aqui de lei, ele tinha que provar que jamais nos processos de circulação, de rotação do capital, existiria elementos que fariam com que, em certos momentos, essas operações se paralisem no dinheiro, porque diante da incerteza de que a pessoa vai vender, ela paralisa enquanto uma reserva de valor o seu capital na forma do dinheiro e não na forma mercadoria. Então, onde está a demonstração de que essa operação não vai ser paralisada na forma dinheiro? E se ela for paralisada na forma dinheiro, todo o equilíbrio da lei de Sé se dissolve, desaparece.
ela só pode funcionar porque nessa equação M de dinheiro, mercadoria, ele está pressupondo que as mercadorias sempre vão ser produzidas, são vendidas e a pessoa de posse de dinheiro sempre vai comprar. Ele está pressupondo, então, para provar a lei, que a lei vai acontecer. E o que deveria ser demonstrado não foi. Mas isso é só a ponta do iceberg. Vamos continuar. Jean-Baptiste, ou James Mill, ignora a diferença entre consumo de trabalhadores e consumo de capitalistas. Né? O consumo do capitalista enquanto capitalista, ou seja, comprar meios de produção. Tá? Você ignora a diferença qualitativa entre esses dois setores, né? O produtor de meios de produção, o meio de consumo final, que é a mercadoria que vai ser usada, a gente vai consumi-la, e é produtor de meios de produção. Ele acaba reduzindo tudo à renda de trabalhadores e renda do capitalista. Voltemos aqui então para a gente entender isso melhor. Né? Aqui nesse exemplo que eu dei da fábrica de sapatos, que agora está aqui em 200 milhões, tudo vai ser, no caso 40 milhões que ficou para o capitalista e no caso 40 milhões que ficou para os trabalhadores. E esses 120 milhões que foi usado com meios de produção, lá na empresa que produz meios de produção, também vai ser renda para o trabalhador e renda para o capitalista. Só que tem um detalhe. O investimento produtivo do capitalista, comprando meios de produção e força de trabalho, ele jamais destrói os valores que foram produzidos. A pessoa, quando ela compra o meio de produção, ela, ao consumir esse meio de produção, por exemplo, o couro para fazer o sapato, ele vai reaparecer ali de novo na forma de sapato. E quando esse capitalista vende o sapato, esse valor vai ser destruído na mão do consumidor final, mas agora ele está na mão do capitalista na forma de dinheiro, e ele vai comprar o quê? Mais matéria-prima, mais força de trabalho para fazer mais sapatos. Então são situações completamente diferentes, né? Você empregar o seu dinheiro em vistas à sua valorização, onde esse dinheiro continua se valorizando infinitamente, e você empregar o seu dinheiro em vista ao consumo e à sobrevivência, como faz o trabalhador. Ele vai lá, consome, né, compra sapato, utiliza o sapato, aquele valor deixa de existir, ele tem que trabalhar de novo para poder voltar a comprar. Todas essas mediações sociais, que vai gerar relações completamente diferentes em setor que produz em meios de produção, ou seja, para alimentar a própria produção capitalista em valores que nunca desaparecem, porque vão ser sempre repostos, é completamente diferente de valores produzidos em vista ao consumo final, que são comprados pelos consumidores final, e esse valor desaparece. Então o trabalhador é obrigado a consumir para sobreviver. O capitalista também, mas a fatia que ele reinveste, ela vai ficar no processo infinito de valorização. Ele não considera a diferença entre o setor produtor de meios de consumo final, onde os valores desaparecem, e o setor produtor de meios de produção, onde esses valores vão ser sempre repostos. Aqui eu nem vou entrar em detalhes, é só para você ver questões chaves que ele precisaria examinar para chegar a essa conclusão que ele não examinou, tá? Para concluir a sua lei. Então é muito diferente consumir couro para produzir sapato e consumir o sapato para utilizá-lo quando o sapato desaparece, uma vez utilizado. Então o consumo em vistas ao uso final é diferente do consumo da cadeia intermediária. Tá? Aí, claro, os liberais vão dizer, não, mas tem o autor lá, Karl Menger explica assim, não sei quem explica assim. Não, tudo bem, mas isso era fundamental você demonstrar aqui possíveis descompassos, desproporções entre ofertar mercadorias que vão seguir com meios de produção e ofertar mercadorias que vão servir com meios de consumo, se esse descompasso não afeta a própria lei de Sé. Ok? Mas não acabou, não. Vamos lá. Evidentemente, não há uma relação de antecedência entre produção e consumo. Não é porque, veja que tudo aquilo que a gente viu se baseia na ideia que a gente viu aqui em cima, tá? De que a produção, ela vai anteceder ao consumo, né? A oferta vai anteceder a demanda. Então aqui, a produção precede ou antecede o consumo, né? Por quê? Porque ao se produzir, você vai gerar a demanda da mesma magnitude, igual a gente viu. Ou se quisermos, podemos colocar aqui que a produção, ela precede ou antecede a oferta, precede ou antecede a demanda. Tal como a gente já explicou lá no funcionamento da lei de Sé. Evidentemente que isso é falso, por várias razões, mas as principais são as seguintes. A produção não antecede o consumo, nem o consumo não antecede a produção, porque a própria produção é um processo de consumo. Então, quando você, lá no exemplo da fábrica de sapatos que a gente viu, o próprio ato de produzir sapato é um ato de
consumir os meios de produção, couro, máquinas, equipamentos, que são consumidos para que no final se resulte sapatos. Qualquer que seja o ponto que você estabeleça entre consumo e produção, não vai ter uma relação de antecedência do ponto de vista dos valores produzidos. O consumo condiciona a produção e a produção condiciona o consumo. Há uma relação mútua. Qualquer ponto que você estabeleça aqui como ponto de partida vai ser arbitrário. Tá? Então, o consumo no interior da produção não destrói os valores consumidos, os renova. E o consumo da mercadoria final destrói os valores. Então, você tem dois tipos de consumos radicalmente diferentes. E você falar de produção, só de falar de produção, você já está pressupondo o ato de consumo, porque produzir é consumir meios de produção e consumir forças de trabalho que vai resultar no projeto final, num produto final. Então, para estabelecer essa equação do equilíbrio aqui, MDM, onde o dinheiro é um mero mediador, que como a gente viu não é só um mero mediador, as operações podem paralisar no dinheiro, mas ele teve que arbitrariamente partir da produção e estabelecer o dogma de que tudo se origina com a produção, porque essa produção vai gerar uma demanda X de mesma magnitude. Só que quando ele estabelece essa origem aqui da sua lei, que tudo começa com a produção, ele já esqueceu que a própria produção é um consumo. Então há todo um conjunto de relações aqui que vão se reiterar, que vão se repetir, que não é analisada nas suas relações internas por Jean-Baptiste Say ou por James Mill. Ele simplesmente estabelece um ponto de partida arbitrário. Tá? Então não há relação de antecedência entre produção e consumo. Se quisesse, dava para falar o contrário. Falar assim, olha, o consumo antecede a produção. Afinal de contas, quando você vai produzir, você está consumindo. E há um consumo de magnitude X. E esse consumo de magnitude X vai gerar uma produção de magnitude X que é maior do que esse consumo. Porque como a gente vê aqui na fábrica, como a gente vê naquele exemplo que a gente deu da fábrica, se a gente estabelecer como ponto de partida o consumo, nós vamos ter aqui um consumo de 160 milhões, ou seja, consumo de meios de produção e força de trabalho, milhões, que vai gerar uma produção com valor excedente de 200 milhões. Aí o liberal vai dizer, não, mas agora sim a gente tem 40 milhões a mais, 40 milhões a mais de demanda, porque gerou 40 milhões de lucro. Então, olha como é que a coisa já muda. Aqui a gente tem um consumo, ou seja, uma demanda de 160 milhões, tá? Que são mercadorias que estão sendo compradas e logo consumidas, demandadas, que vai gerar uma oferta de 200 milhões. E aqui no final, agora a gente vai ter uma demanda agregada, vamos chamar assim, ironicamente, uma demanda agregada de 40 milhões de reais. A equação bateu de novo, 200 contra 200. É verdade, mas em momentos temporais completamente distintos. Primeiro tinha só 160, daqui voltou 200, sobrou 40. E quem te garante que esses 40 vão ser empregados produtivamente? O tempo inteiro, que o capital vai ter uma dinâmica interna que garante que esses 40 milhões vão continuar a ser empregados. Não tem nada na lei que garante. Ela simplesmente está pressupondo que esses 40 milhões vão ser investidos em novos meios de produção e nova força de trabalho. Ora, mas então se é assim, o que Jean-Baptiste Say nada mais faz do que assumir como verdadeiro o que ele se propôs a demonstrar. Quando ele diz que todas as mercadorias vão ser vendidas e que todo esse dinheiro vai ser usado para comprar mercadorias, ele assume isso. Logo ele está demonstrando que há um equilíbrio entre oferta e demanda, entre produção e consumo. Mas é óbvio que há um equilíbrio. Você já pressupôs que tudo que vai ser produzido vai ser vendido e que tudo que vai ser vendido vai gerar uma demanda que vai fazer com que tudo seja comprado de novo. Você já está assumindo que isso vai acontecer. É exatamente isso que a lei tinha que demonstrar que iria acontecer. Tá? Levando em conta as diferenças qualitativas entre dinheiro e mercadoria, levando em conta as diferenças qualitativas entre produzir meios de produção e produzir bens de consumo final. Tá? É tudo que Marx vai considerar no livro 2 do Capital, do qual nós estamos iniciando o curso aqui no canal. Então, ao desconsiderar todos os elos mediadores, porque ele tira a diferença qualitativa do dinheiro, que pode servir aí como reserva a priori infinita de valor, ele desconsidera todos os elos mediadores, tudo que poderia fazer com que a lei de Say fracassar foi arrancado fora. Como em MDM temos MM, eles provam o equilíbrio assumindo que o equilíbrio vai acontecer.
É uma tautologia, é uma banalidade, é uma trivialidade. Então, sim, ora, na lei de Sé, se você assumir que todas as condições para que a lei de Sé seja verdadeira vão se realizar, vão acontecer, logo a lei de Sé é verdadeira. É só isso que eles estão fazendo. Eles tinham que demonstrar que as especificidades do dinheiro, da diferença entre meios de produção e bens de consumo final, que todas essas diferenças que envolvem as operações de compra e venda, de oferta e de demanda, que esse movimento interno entre elas ainda assim ia garantir um equilíbrio ao final. E ele simplesmente não mostra nada. Né? Assume-se dogmaticamente que a mão invisível vai resolver todos os problemas. E o que é pior, tá? O que é pior é que ainda que a gente assume que a lei de Sé funcione, caso ela funcione, ela não diz nada sobre os trabalhadores que estão fora do mercado. O que vai acontecer com eles? Vão ser eliminados? Porque observem que essa lei de Sé, ela pressupõe o seguinte: tudo que for produzido vai gerar uma magnitude de valor que é uma demanda da mesma magnitude do que foi produzido, ou seja, não há descompasso entre produção e consumo. Logo, se acontecer de eu vender 100 milhões de sapatos a mais e não ter consumidor, não é que não há demanda suficiente para consumir esses 100 milhões de sapatos, é porque as pessoas preferiram gastar esses 100 milhões em outra coisa. Então a mão invisível está ajustando as coisas. E como é que fica a mão invisível no caso da força de trabalho? Porque mercadorias que não são compradas podem simplesmente ser deixadas de ser produzidas. E trabalhadores cuja força de trabalho não é vendida vão ter que matar todo mundo para se ajustar? Como é que resolve o problema? E pior, esses trabalhadores que estão na reserva, que não conseguem vender a sua força de trabalho, porque tem ali uma massa de trabalhadores ocupados, esses trabalhadores que estão na reserva vão pressionar os salários daqueles que estão na ativa para baixo, que por sua vez vão reduzir a sua demanda para comprar bem de consumo final. Olha a quantidade de questão que a porcaria do que se chama de lei não responde. Então, essa lei simplesmente deixa fora os trabalhadores, que é um tipo de mercadoria muito particular, porque, como eu falei, carros excedentes, sapatos excedentes, canecas excedentes que não são vendidas, porque há outras necessidades de consumo, podem só ser deixadas de ser produzidas, e os trabalhadores que não acham emprego. Aí eles vão ter que criar outras teorias para resolver o problema. Só que é isso que eles vão resolver com outra teoria, supostamente, arruindo a própria lei de Sé pela raiz. Vou ler para vocês, e assim termino esse vídeo, um trechinho aqui do... vou até mudar aqui. Eu estou publicando uma série sobre concepções burguesas no jornal Opinião Socialista do PSTU. Tem uma versão também online, convido vocês a conhecerem. Depois que o jornal é publicado o PDF, vocês podem ter acesso ao PDF procurando algum militante aí do PSTU, senão, dias depois ele é disponibilizado online na internet. Vou deixar o link aqui no canal, tá? Vou mudar a janela aqui, rapidinho. Isso. Então, eu escrevi um artigo sobre a lei de Sé e o liberalismo na edição 629. Na 630 eu escrevi contra os keynesianos, que depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Vou ler para vocês aqui apenas os 3 últimos parágrafos que diz respeito a esse último ponto sobre a lei de Sé. Vamos lá. A teoria do equilíbrio dos mercados leva em conta apenas as pessoas que, em um determinado momento, estão empregadas e assim produzindo e consumindo, ou seja, elas estão dentro desse jogo de produzir e consumir, de ofertar e demandar. Mesmo em uma situação de equilíbrio, então vamos supor, mesmo desconsiderando todos aqueles elementos que a lei de Sé não considera e que ela tinha que considerar para provar que ela era uma lei, mas vamos supor que está dando tudo certo, então mesmo em situação de equilíbrio, tais teorias nada dizem sobre a massa de dezenas de milhões de trabalhadores que estão fora do mercado, fora da equação de produção e consumo. No Brasil, para cada 3 trabalhadores, essa massa é de 2, tá? Está explicado no anuário estatístico do ILAESE, que está aqui atrás. Então, tais teorias nada dizem sobre essa massa de milhões de trabalhadores que estão fora do mercado, fora da equação de produção e consumo. Essa massa de desempregados, por sua vez, seguindo a lei da oferta e da procura, a mão invisível, pressionará para baixo todos os salários dos trabalhadores ativos, reduzindo sua capacidade de consumo. Cada situação de equilíbrio produz, novamente, desequilíbrios. Observem que mercadorias que não encontram compradores podem deixar de ser produzidas, mas trabalhadores que não conseguem vender a sua força de trabalho não podem ser simplesmente eliminados.
Então ela vai continuar pressionando a massa de trabalhadores ativos e seus salários para baixo, segundo a própria oferta da demanda, que é a única coisa que os liberais acham que existe. O resto são leis naturais, tá? Ou melhor, seguindo as premissas liberais, talvez possam. Da mesma forma que seguindo as leis eternas do mercado, deixa-se de produzir essa ou aquela mercadoria que não é vendida, o melhor talvez seja eliminar esses trabalhadores excedentes. No mais das vezes, trabalhadores negros, migrantes, mulheres, né? Então vamos eliminar, exterminar todo mundo. Renascem ao lado e sobre a base das teorias supostamente impessoais, imparciais do liberalismo, ideologias racistas, xenófobas, machistas e por aí vai. Então vocês podem ver que a teoria que baseia nessa impessoalidade, na liberdade dos indivíduos, de se competirem uns com os outros e tudo mais, ela acaba gerando, pela sua própria lógica interna, o desejo com a massa de pessoas, de trabalhadores que não encontram força de trabalho para poder, não conseguem vender a sua força de trabalho, sejam eliminados para deixar de existir uma pressão para baixo na remuneração de todos os trabalhadores ativos que estão dentro do mercado. Os capitalistas, no entanto, possuem outras cartas na manga. E aí vai vir o keynesianismo, que eu não vou falar aqui, é o outro artigo que eu escrevi. Né? Para resolver os desequilíbrios da tal teoria do equilíbrio do mercado, surgirão outras teorias, principalmente aquelas keynesianas, que acreditam ser possível resolver o problema mediante intervenção estatal. Terão elas melhor sorte? É o que veremos no próximo artigo e também num dos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui no canal. Tá? Vou mandar o link desse artigo aqui para que vocês possam fazer a leitura. E antes, então, só um resumo aqui da ópera. Então, evidentemente, a lei de Sé é um puro dogma de Sé, né? Porque ela desconsidera na sua formulação tudo aquilo que poderia fazer com que ela fracassasse. Desconsidera que dinheiro e mercadoria são qualitativamente diferentes e, portanto, a relação pode se interromper no dinheiro. Isso pode ou não acontecer? Quem garante que isso não vai acontecer? Não é analisado. Desconsidera que é muito diferente consumir meios de produção que vão ser usados na indústria, valores que serão sempre repostos pelo processo, de consumir bens de consumo final, onde os valores desaparecem e a pessoa, no caso, sabe, o trabalhador que recebe um salário tem que trabalhar de novo para ter acesso àquele consumo. Desconsidera essa diferença e pode ter, portanto, uma desproporção entre uma demanda por meios de produção e demanda por bens de consumo final. Essas demandas podem ser variáveis e podem não se equilibrar. Isso não é analisado pela lei de Sé, tá? E desconsideram que partem de um ponto de partida equivocado, que a produção antecede o consumo, sendo que a própria produção é um ato de consumo. E não adianta você botar o ponto de parada onde você quiser, porque esse processo é um ciclo. Produção e consumo se condicionam mutuamente. Então a gente tem que entender a relação no seu conjunto, que é o que Marx faz no livro 2 do Capital, onde boa parte dessas pessoas que estudam a lei de Sé estouraria os neurônios nas 5, 6 primeiras páginas, porque eles só sabem raciocinar a partir de um axioma do qual tudo se deduz, de um ponto de partida a qual tudo se deduz, de um pressuposto arbitrário, como esse. A Sé começa da produção para terminar no consumo, sendo que a produção é consumo. E faz, portanto, um raciocínio que é tautológico. Ele já assume como sendo verdade aquilo que ele deveria demonstrar. Ele já assume que as coisas não vão se paralisar no dinheiro, que tudo que vai ser produzido, as mercadorias vão se transformar em dinheiro, o M vai se transformar em D, e todo esse D vai se transformar em M. Logo, não vai ter superprodução, claro, porque você já assumiu que a superprodução não existe para poder provar que a superprodução nunca vai existir. Então é isso. Sei que o vidinho é longo, exige um certo raciocínio, um certo esforço, mas esse material é muito importante, esse debate é muito importante, porque essa lei é um dogma universal do liberalismo, onde todas as correntes liberais assumem, quando no fundo é uma trivialidade, é uma bobagem que deixa de responder exatamente o que precisava responder. Tá? Então é isso, um abraço, qualquer dificuldade de compreensão postem aí nos comentários. Também vou me esforçar para acompanhar os comentários desse vídeo. Vamos disseminar isso aí nos grupos liberais de um modo geral, peço aí a ajuda. E fica aqui o desafio para liberais, ANCAPs, austríacos, essa coisa toda, a refutarem o conteúdo que eu apresentei aqui. Se fizerem algo que eu considere razoável, eu vou fazer um vídeo comentando aqui no canal, tá? Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.